Caio Coppola, chegou a sua vez. O governo vai conseguir equilibrar políticas sociais e redução de gastos? Bom, Lu, a esquerda brasileira, especialmente o Lula da Silva, não tem muito compromisso com a redução de gastos, e nenhum compromisso com a redução de privilégios do setor público. Quem vai financiar eventuais políticas sociais do governo petista serão, como sempre, os pagadores de impostos, seja por meio do aumento de tributos, seja por meio do endividamento do país. E qualquer que seja a origem desses recursos, essas medidas tendem a aumentar o desemprego e pressionar a inflação, prejudicando justamente os mais pobres. Ou seja, o que Lula oferece com uma mão para alguns, ele tira com a outra para todos, ainda que a conta chegue muito mais tarde, como foi no caso do desgoverno Dilma. Aliás, eu não me canso de surpreender com a desfaçatez do atual presidente. Ele vai à TV se gabar aí de resultados excepcionais na economia, mas omite que o maior recorde da era petista foi a marca de pior recessão econômica da história da República. Para quem não se lembra, foram mais de 7% de retração econômica em apenas 2 anos, com desemprego, juros e inflação lá nas alturas. Mas enfim, o fato é que esse governo não tem muito compromisso fiscal e sempre busca o endividamento ou a tributação para bancar o seu populismo. É por isso que o PT no Senado votou contra a redução de impostos dos combustíveis, da energia e das comunicações. É por isso que o ministro da Economia do Lula propôs a criação de um imposto digital para importações de pequeno valor. É por isso que o PT vota em peso a favor de aumentos do funcionalismo público, incluindo aqueles voltados para a elite dos servidores dos 3 poderes. Mas enfim, já que hoje é 1º de maio, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a data, nesse feriado que celebra o esforço, o protagonismo dos trabalhadores na construção de um mundo mais próspero, nos convida a uma reflexão crítica sobre a performance sofrível do atual governo quando o assunto é geração de emprego e de renda. Olha aqui, manchete da revista Veja, 28 de abril. Desemprego cresce e taxa chega a 8,8% no primeiro trimestre do governo Lula, um aumento de quase 1%. Com isso, há 9,4 milhões de pessoas buscando emprego no país, 860 mil pessoas a mais que no último trimestre do ano passado. O contingente de brasileiros ocupados, isso é, efetivamente trabalhando, caiu. A taxa recuou 1,6% no período, com menos 1,5 milhões de pessoas, ficando em 97 milhões de brasileiros ocupados. E quando a gente analisa só o recorte do emprego formal, o cenário também não parece auspicioso. Segundo essa reportagem do G1, de 27 de abril, a criação de empregos formais no primeiro trimestre recuou 15% em relação ao mesmo período de 2022, o equivalente a 93 mil postos de trabalho a menos. Então esses são os primeiros resultados de um governo que de forma bem cínica e demagógica prometia, aspas, picanha e cerveja para o trabalhador. E Lula da Silva tem responsabilidade direta sobre esses números do desemprego, porque a sua retórica irresponsável drenou bilhões de reais da economia brasileira, mesmo antes dele assumir o governo. A manchete aqui do site da CNN Brasil, 3 de janeiro. Bolsa caiu 9% e perdeu 546 bilhões de reais em valor de mercado desde a eleição de Lula. E os prejuízos não pararam por aí. Uma manchete recentíssima do portal G1 de Economia, 10 de abril. Ibovespa recua mais de 7% em 100 dias de governo Lula, maior queda desde 1995. Portanto, o mesmo governo petista que drena a economia, que causa desemprego, que endivida o Estado e que busca aumentar impostos, agora anuncia uma medida que vai beneficiar bem pouco e essencialmente servidores públicos aposentados e pensionistas e que não vai gerar novos postos de trabalho. E como dizem aqueles versos do Fagner, na belíssima canção Guerreiro Menino, um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Sem trabalho, um povo não é feliz. E o governo Lula, na questão do emprego, começou com o pé esquerdo.